Olá galera, meu nome é Najib Luca, eu sou artista visual, trabalho com grafite e com o tema da ancestralidade, da fauna e da flora amazônica. Eu vou ensinar para vocês hoje, né, vou orientar como fazer um grafite brasileiro em casa. Por que eu digo que é brasileiro, né? Eu digo que é brasileiro porque eu uso referências daqui da Amazônia e também porque a forma como eu faço dos materiais limitados também caracteriza brasileiro. Eu começo inicialmente traçando tudo com carvão, esse carvão vegetal que a gente faz churrasco e tudo mais, né? Eu faço de uma forma bem gestual assim no começo, né? Eu vou só delimitando todas as áreas onde vão ficar cada parte dos detalhes assim, eu vou delimitando os detalhes. Eu tento visualizar, sempre dar uns passos para trás e tal, né? Essa parte superior da cabeça da arara, né? Eu tive que fazer várias vezes, até eu decidir uma melhor forma, assim, aonde encaixar. Você pode ver que tem outros por trás, né? Mas eu tenho um que eu vou seguir durante o processo da pintura. Eu começo balançando bastante as latas de spray, né? Esse é o material que eu uso, o spray. Tem que balançar de 3 minutos mais ou menos para misturar o solvente e a tinta lá, né? É importante a gente usar máscara porque esse resíduo dessa tinta ele pode trazer prejuízos para a nossa saúde, assim, tá? É sempre importante a gente se proteger e manter o lugar onde a gente vai fazer a pintura bem limpo, assim, né? É importante que seja um lugar aberto, arejado, para não ficar esse cheiro e esses resíduos da tinta, que soltam os resíduozinhos, assim, né? Eu começo passando um marrom, né? Um marrom um intermediário, assim, né? Eu vou usar 3 tipos de marrom nesse trabalho e esse é o marrom intermediário. O outro marrom que eu vou usar é um marrom mais escuro, que é o berinjela, que ele vai servir como fazer os traços, mas agora inicialmente eu vou só delimitando essas sombras e tudo mais, né? Eu faço todinho onde vai ser as sombras, só espalho a tinta mesmo, jogo ela no ar assim para ela ficar bem espalhada e diluída. Às vezes eu posso, como eu posso dizer, até errar a passada da marca onde eu tinha que fazer ou fazer menos, né? Mas eu vou adaptando assim a como vai sendo feito e vou dando formas que não existem, às vezes cortando outras partes. Nesse momento eu já apliquei o outro marrom mais claro, né? Você pode perceber a diferença aqui. E agora eu vou fazer uma transição. Esse marrom é para fazer a transição, esse marrom mais claro, né? Entre uma cor mais clara, que nesse caso vai ser o laranja. Agora eu vou aplicando o laranja e delimitando as partes um pouco mais claras das penas dessa ave, né? Aí eu vou localizando certinho onde tem que ficar e vou deixando bem fluido assim, né? Vou usando um degradê. Agora eu uso a cor mais clara que eu tenho nessa paleta dessa obra. Eu vou aplicando e delimitando essa parte mais clara e vou tirando um pouco dessa parte escura, né? Eu vou deixando bem refinadinho assim, essa parte escura aparece só algumas pontazinhas e tudo mais. E eu vou fazendo como processos, né? Você pode perceber que cada tinta eu uso no momento certo. Eu tento usar como se fossem etapas, como se fossem camadas, né? Eu costumo usar o Photoshop como camadas, então eu acho que eu me acostumei um pouco a fazer por etapas, assim, né? De usar essa cor todinha, depois usar essa cor todinha aqui em todo o trabalho para poder me organizar, né? Isso é uma boa forma também de a gente se organizar no processo de pintura, assim. Infelizmente a tinta amarela acabou, então eu tive que improvisar novas soluções. Essa é uma característica também do grafite brasileiro, né? Porque a gente não usa só o spray, esse spray que a gente tem, né? A gente usa também o PVA, que é onde eu estou usando agora, né? Eu estou usando um azul de PVA, que é aquela tinta líquida, onde geralmente a gente usa para pintar parede de casa interna ou externa, né?
Então agora eu começo a delimitar esse fundo. Agora que eu já delimitei essa parte desse plano, esse plano que está à frente, que é esse plano da arara, né? Eu já delimitei praticamente todo ele. Eu só parei nas partes do amarelo, porque o amarelo acabou realmente. Eu vou improvisar depois, mas nesse momento eu começo a preencher todo esse fundo. Esse fundo ele é um pouco mais complicado de explicar assim, porque ele envolve questões de perspectiva e tudo mais, né? Então é meio complicado de explicar. Porém, eu fiz uma paisagem horizontal e como se fosse na beira de um rio. Fiz os efeitos da água aqui e tudo mais, das árvores sobrepostas, mas foi uma forma bem simples assim. Agora, nesse momento, eu utilizo o PVA para complementar essas partes do amarelo, onde ficou faltando, porque o spray, infelizmente, acabou. Seria muito difícil correr atrás do outro spray e tudo mais. Então, eu improvisei assim, para logo concluir. E o grafite brasileiro é isso, a gente usa PVA e a gente usa spray junto assim, fazendo uma combinação para economizar, porque aqui no Brasil os materiais eles são um pouco mais difíceis de acesso, é muito complicado a gente ter a grana suficiente para poder pagar, né? Esse spray ele é um pouco caro e a gente tem que fazer adaptações à nossa linguagem artística aqui brasileira. Então, nesse momento eu acabo de trabalhar um pouco com amarelo, falta só essas penas do outro lado aqui da asa, e eu vou localizando assim de uma maneira bem grossa, pode ser até que dizer que grosseira, né, esse amarelo. Bem rápido assim, eu vou esfumando como se fosse uma técnica que vai desaparecendo o amarelo assim, só passando o pincel rápido assim e deixando, tirando essas marcas do pincel, né? Isso é uma técnica antiga que foi utilizada pelo Da Vinci e tudo mais, que é uma técnica característica do Renascimento, mas a gente também usa em todas as formas aqui, de todas essas técnicas. Nesse momento, é um dos momentos mais importantes que eu digo, né? Que é o corte, onde eu vou delimitar as linhas principais que vão marcar esse plano principal. A gente chega a comparar, né, na galera do grafite, que esse é como se fosse a orquestra, assim, como se fosse uma orquestra, onde todo mundo para e vê o traço principal do desenho, ou então da ilustração, ou então daquilo que estiver produzindo ali no momento. Pode ser uma letra, pode ser um personagem. Nesse caso é um personagem, que é a Arara. É um momento quase que magnífico, assim, onde parece que se encaixa de uma forma magnética, assim, esse traço. Algumas partes eu deixo passar e tudo mais, a gente não pode ficar se remoendo em pequenos detalhes, né? A gente tem que concluir essa etapa. Então eu faço de uma maneira bem rápida, só para concluir essa etapa. E depois eu faço uma outra etapa, que são de detalhes finais, assim, né? Nesse momento eu faço a parte de baixo e eu tenho uma precisão um pouco maior agora nesse último momento. Um dos últimos momentos, que é onde eu faço as penas e tudo mais, uns tracinhos bem finos. Eu só aproximo a lata da parede e faço um pouco mais rápido assim com o spray, né? Esses traços bem fininhos. Nesse momento eu consertei uma parte que eu não estava me agradando aqui nessa parte de cima, porém a gente já consegue ver a forma e delimitar esse plano que está mais perto da gente, né? Separado do fundo. E esse é o resultado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse é mais ou menos de como funciona o meu trabalho, né? E como são essas etapas que constituem esse meu trabalho.